Olá, boa tarde, estudantes. Eu vou montar uma playlist aqui com uma espécie de revisão do formalismo lagrangiano, que já tinha sido visto em sala de aula. Então eu vou fazer isso meio... as videoaulas vão ser meio rápidas, mas eu não vou fazer todas as demonstrações, etc. Vou rever os passos básicos para a gente construir as equações de movimento a partir do formalismo de Lagrange, mesmo porque depois a gente vai rever isso logo na sequência, que é no capítulo que chama princípio de minimação, né? Você reintroduzindo as equações de Lagrange a partir da ideia do princípio de Hamilton, tá certo? Então aqui a gente vai ver mais isso como uma revisão, então, formulação de Lagrange, né? Então a ideia aqui é você estudar o movimento de partículas, né? O que você olha para o problema quando você tem tratar um sistema de partículas, elas vão ser caracterizadas cada uma por uma massa, tá certo? O sistema vai ser caracterizado por um tipo de interação que está ocorrendo entre as partículas e entre as partículas e uma força externa, por exemplo. E essas partículas podem ter algum tipo de restrição ao movimento, então você tem que identificar os vínculos, né, que existem no sistema. Lembrando que os vínculos são restrições geométricas ao movimento, como por exemplo o fato da partícula estar se movimentando só sobre um plano e não poder se movimentar na direção da altura do eixo Z, por exemplo, ou no caso de um pêndulo que tem um comprimento finito, né? A partícula está sujeita, se for um pêndulo simples, né? Está sujeita a se movimentar numa circunferência, né? No final das contas, e assim por diante, tá certo? Então, por exemplo, se eu pegar aqui um pêndulo que não tem comprimento fixo, eu vou definir o eixo X e o eixo Y, então ele poderia ter uma haste aqui, uma barrinha e uma massa M1 aqui, uma barrinha, e essa massa ela pode se movimentar na direção da barra, e o pêndulo pode fazer o movimento típico de um pêndulo, ok? Pode variar esse ângulo θ aqui. Então, nesse caso aí, o movimento, se eu fixar que o movimento é só no plano XY, eu tenho uma equação de vínculo, que a gente chama, né? Que é que Z vai ser sempre igual a zero. Z é esse eixo que está saindo aqui do quadro. Como ele se movimenta assim e assim, você tem o R não é fixo, né? O comprimento do pêndulo não é fixo, então você poderia expressar esse problema em relação a XY em relação a θ e um R que é o vetor posição, a distância da origem até a massa aqui. Então, nesse caso, você tem uma equação de vínculo que é Z igual a zero. No pêndulo simples mesmo, por exemplo, agora ele está sujeito a se movimentar com um comprimento fixo em relação à origem aqui, né? E também se eu fixo que ele não pode sair do plano XY, então eu tenho Z igual a zero, e isso é uma equação de vínculo, uma F1, tá certo? E tem uma outra equação de vínculo que é que esse comprimento aqui seja sempre um comprimento L aqui, que é o comprimento do teu pêndulo, que significa dizer que x² mais y² igual a L ao quadrado. Essa é a segunda equação de vínculo. Então, nesse caso aqui, você tem duas equações de vínculo do teu sistema. Duas funções de vínculo, equação de vínculo. É claro que a gente pode ir complexificando isso, né? Agora, por exemplo, você põe um pêndulo duplo aqui, tem uma massa M1 aqui, uma massa M2 aqui, certo? Aqui esse comprimento é L1 e esse comprimento é L2.
que é x1, que é x2, que é y2, que é y1. Pois bem, aí as duas massas agora estão restritas a se movimentar só no plano XY. Então eu tenho uma equação de vínculo que é o vetor posição Z, a posição Z1 da partícula tem que ser igual a zero, a posição Z2 da partícula tem que ser igual a zero, o comprimento L1 tem que ser constante, L1 significa x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado igual a L1 ao quadrado, são mais uma equação de vínculo, e o comprimento L2 também tem que ser constante, que significa, esse comprimento aqui é x2 menos x1, e isso aqui é y2 menos y1, que significa x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado é igual a L2 ao quadrado. Então, nesse caso aqui, você tem 4 equações de vínculo. E aí por diante, né? Dependendo do problema que você está tratando. O que acontece, né? Cada equação de vínculo reduz um grau de liberdade no teu sistema. Sem vínculos, uma partícula vai ser descrita por x, y, z, espaço euclidiano, um espaço tridimensional aqui. Cada equação de vínculo reduz a necessidade de uma dessas coordenadas, tá certo? Então, nesse caso aqui, você precisa de duas coordenadas para descrever a posição da partícula. Nesse caso aqui, você precisa de uma coordenada. E nesse caso aqui, você tem duas partículas. A primeira seria descrita por x1, y1, z1, seriam 3. A segunda seria descrita por x2, y2, z2, seriam mais 3, seriam 6. Mas acontece que tem 4 equações de vínculo, reduz a necessidade de coordenadas para você descrever o teu sistema a duas apenas, que, por exemplo, poderia ser θ1, θ2. Okay. Aqui, né? θ2 medido em relação à vertical, θ1 medido em relação à vertical. Okay. Todas essas equações aqui, você pode ser escrita, por exemplo, essa aqui, né? Todas elas podem ser escritas como uma equação do tipo isso aqui, né? Que é uma f de uma coordenada, de outra coordenada igual a zero. Okay? Só depende de coordenadas, não depende de velocidades. Tá? Quando você tem equações de vínculo desse tipo aqui, que podem ser escritas só em termos de coordenadas, que não envolvem velocidade, ela poderia ser escrita em relação ao tempo também, porque esse sistema poderia estar se movimentando. Nesse caso, os teus vínculos são chamados holônomos ou holonômicos, tá certo? Nós vamos nos concentrar aqui nessa revisão mais nos vínculos holônomos mesmo. Quando esses vínculos envolvem a velocidade também, no caso de rolamentos, por exemplo, de corpos cilíndricos, corpos estendidos, né? Corpos extensos, aí os vínculos podem ser não holonômicos, dependendo da situação, não holônomos, dependendo da situação, e o tratamento envolve multiplicadores de Lagrange um pouco diferente. Aqui nós vamos mais nos concentrar nos vínculos que são holônomos. A gente discutiu isso também em sala de aula, né? Então, uma vez definido o número de partículas dentro do sistema, definidos os vínculos, você obtém um número mínimo de coordenadas que são necessárias para descrever o teu problema, tá certo? Esse número mínimo, nesse caso aqui 2, nesse caso 1, nesse caso 2, essas coordenadas a gente chama de coordenadas generalizadas, né? Então, coordenadas generalizadas, se você vai trabalhar com formalismo lagrangiano para vínculos holonômicos, você tem que trabalhar com as coordenadas generalizadas, porque senão, no fundo, sobram equações e você vai chegar a absurdos. Você sempre tem
se você está usando esse formalismo, você sempre vai ter que levar em conta os vínculos, tá? Isso quer dizer o seguinte, isso aqui é um pêndulo, né? Esse comprimento aqui é fixo. Se você escrever a tua lagrangiana, por exemplo, não levando em conta esse vínculo, você vai chegar a um absurdo. Isso aqui, na verdade, vai virar uma queda livre, mais uma partícula se movimentando em velocidade constante numa determinada direção. Okay? Então, você precisa sempre identificar os vínculos, isso é fundamental. Tá? Então, só o número de coordenadas generalizadas, então, eu vou chamar aqui de N. Ele vai ser igual a 3, que é x, y, z para cada partícula, né? Vezes n, onde n é o número de partículas, menos, eu vou escrever n de v aqui, que é o número de equações de vínculo. Então você tem essa conta que você tem que fazer, você tem que determinar qual é o número para cada sistema físico que você vai tratar, você precisa determinar qual é o número de coordenadas generalizadas que você vai ver. Em geral, o sistema, você consegue enxergar isso facilmente. Tá? Então, nesse terceiro caso aqui, por exemplo, né, você tem 4, você tem 2 partículas, 3 vezes 2, 6, menos 4 equações de vínculo. Então, o número de coordenadas generalizado dá 2. 6 menos 4, 2, que é justamente θ, pode ser escolhido como esse θ1 aqui e esse θ2 aqui. As coordenadas necessárias para formular o problema. Então, só anotando isso aqui, se as equações de vínculo são da forma f de Q1, Q2, n igual a 0, essas aqui, então esses vínculos são holônimos, tá? Os vínculos não holônimos, em geral, eles vão aparecer na forma Q1, Q2, Q1 ponto, Q2 pontos. Aqui poderia ter T também. De maneira não integrável, tá certo? Então esses vínculos são de tudo não holônimos, aqui, contra os vínculos holônimos aqui. Então, uma vez definidos os vínculos, a sequência aqui, que normalmente são apresentadas nos livros textos, né? A gente está, em geral, seguindo o livro do Nivaldo, do Nivaldo Lemos, né? Você pode definir os deslocamentos virtuais agora. Deixa eu abrir espaço para a gente trabalhar. Então, só rapidamente aqui, né, deslocamentos virtuais. São deslocamentos na posição da partícula mantendo o tempo fixo, né? Eu acho que também isso foi bem discutido já. A gente vai chamar eles de delta de RI. Delta aqui funciona como um diferencial, né? Sempre. Então esse é um deslocamento mantendo o tempo fixo. E esses deslocamentos eles são compatíveis com as equações de vínculo, no caso vínculos holonômicos aqui, né? Então se eu tenho uma equação de vínculo F de R aqui da esquerda, né? F de R igual a 0, estou mantendo o tempo fixo, né? Vou colocar o tempo aqui. Um deslocamento nessa coordenada R vai levar uma F de R mais
Aqui eu vou colocar o índice I, porque é da partícula I, aqui delta de RI. Ok? Isso igual a zero. Então, a equação de vínculo é F de R igual a zero. Um deslocamento sobre o vetor posição leva a um F de R mais um delta R dentro da equação de vínculo. Eu posso, se isso aqui é igual a zero, isso aqui é igual a zero, eu posso escrever F de R mais delta R menos F de R igual a zero. R é um x, I, y, j, z, k, aqui no vetor posição da tua partícula. E, então, isso aqui, lembrando da definição de derivada, né, seria x da partícula I mais delta xi, menos x da partícula I, mais y da partícula I mais delta yi, menos f de yi. Para isso aqui ser uma derivada parcial em relação a cada uma das coordenadas, falta o delta. Isso aqui é um deslocamento infinitesimal, né? Falta um delta de RI aqui embaixo, tá certo? Então, essa equação aqui pode ser escrita como f de x mais delta x, pegando uma única direção aí, né? Menos f de x de xi. Isso aqui é del f de xi, del xi, vezes delta xi. No limite que isso aqui é infinitesimal. Se eu pegar f de yi mais delta de yi menos f de yi, que é del f de yi, del yi, delta de yi. Certo? Então, a derivada parcial da f em relação à coordenada dela, né, que tem y e z também, vezes o correspondente deslocamento naquela direção, aqui também. Então, isso aqui nada mais é que o gradiente dessa função escalar delta de r, ok? Então, eu posso escrever, como isso é igual a zero, eu posso escrever uma equação aqui que é delta da função de vínculo, gradiente da função de vínculo escalar delta de r é igual a zero. Bom, isso aqui significa, por exemplo, quando uma partícula está... quando você tem um pêndulo simples, né, a partícula está sujeita a andar só numa superfície que é uma circunferência, ok? Isso é... O gradiente da função de vínculo, se isso aqui é a tua função de vínculo, né, a tua superfície de vínculo, o gradiente da função de vínculo é um vetor que está normal a essa superfície. Para isso aqui ser escalar isso ser igual a zero, significa que esse delta de R tem que estar paralelo à superfície. Tá? Então, se a superfície é isso aqui, o gradiente dessa função que define essa superfície está normal aqui, o delta de R tem que ser paralelo à superfície. Isso tem que ter isso em mente para quando for fazer as demonstrações das equações de Lagrange também. Então, considerando, a partir dessa ideia aqui, né, vamos considerar a segunda lei de Newton para uma partícula. Então, da segunda lei, né, da segunda lei de Newton, você tem que Fi é igual a Pi ponto, né? Ou Pi dt, né?
que eu posso escrever Fi menos Pi ponto igual a zero. A força aí que está agindo em cima da partícula, ela pode ser decomposta, que seria uma força devido a uma entidade externa, né, que está atuando em cima do sistema, um campo, qualquer outro objeto, que seria um F externo, mas se a partícula está sujeita a algum tipo de vínculo, né, mais uma força de vínculo, que são basicamente as tensões que estão agindo, no caso de um pêndulo, de uma máquina de Atwood, ou qualquer coisa desse gênero. Então essas são as forças de origem interna, né, que a gente chama de forças de vínculo. Vou chamar aqui mais Fi de vínculo. Então, se eu for calcular trabalho e força vezes deslocamento, né? Se eu for calcular qual que é o trabalho aqui devido ao deslocamento virtual que a gente definiu anteriormente aqui, eu teria que esse trabalho sobre todas as partículas seria somatório em I de Fi escalar delta de Ri. Isso aqui seria uma definição de trabalho através de um deslocamento virtual. Eu posso escrever aqui também, fazer um escalar aqui nessa equação, e isso tudo vai ser igual a zero, né? Certo? Ou seja, somatório em I de F de menos P e ponto, escalar delta de Ri tem que ser igual a zero. Quando eu abrir isso aqui, esses termos aqui vão ser os trabalhos, né, virtuais. Acontece o seguinte, essa Fd pode ser decomposta nesses dois termos aqui, né? Então eu vou ter um delta de Ri vezes a F externa, mais delta de Ri vezes a força de vínculo. A força de vínculo não realiza trabalho, né? Porque, olha lá, pense no pêndulo, né? O pêndulo está aqui. A força de vínculo é a tensão que está atuando na cordinha do pêndulo, ok? E os deslocamentos virtuais são paralelos à superfície de vínculo. Nesse caso é fácil ver que a superfície de vínculo é uma circunferência aqui, né? Então os ΔR estão aqui, né? E a força de vínculo, a força que eu estou chamando de Fi aqui, é a tensão que está aqui, né? Então isso aqui dá zero, né, produto escalar. Basicamente é isso, é dizer que as forças internas não realizam trabalho, tá? Então essa equação aqui, ela pode ser escrita como somatório I de F externo menos Pi ponto escalar delta de Ri. Isso aqui igual a zero. Okay. Isso é chamado princípio de D'Alembert, dos trabalhos do trabalho por deslocamento virtual, chamado princípio de D'Alembert. Dá para fazer mecânica usando esse princípio aqui, mas aqui você ainda está com uma parte toda vetorial, né? O que é interessante do formalismo de Lagrange e de Hamilton, que a gente vai estudar aqui, que a gente consegue trabalhar com formalismo escalar, e isso é mais simples, né? Mas essa equação aqui também, se você for acompanhar em algum livro a demonstração das equações de Lagrange, você vai ver que tem que passar por isso aqui também, né? Então, como eu estou falando, isso aqui basicamente só uma revisão só para clarear um pouquinho de novo as ideias, tá? Então você tem o princípio de D'Alembert, você tem a definição de deslocamento virtual, etc. E a questão das coordenadas generalizadas. Então, uma vez situado um problema, você vai ter que identificar quais são os vínculos, né? O seu problema, então você tem aqui, de maneira genérica aqui,
Você tem um sistema de partículas aqui, aqui tem uma partícula J, aqui tem uma partícula I. Essa partícula I está descrita por um vetor posição RI. Essa partícula J está descrita por um vetor posição RJ. E existe um conjunto de vínculos aqui, sei lá, que eu vou representar assim e assim, que restringem algumas possibilidades de movimento dessas partículas, né? Então, o teu vetor posição RI ele vai ser escrito como uma função só das coordenadas generalizadas, ou seja, das coordenadas do conjunto mínimo de coordenadas que você precisa para representar esse sistema, que a gente vai chamar de QI aqui, tá certo? Pode ter uma, duas, três, sei lá. Um deslocamento em cima desse vetor é um delta de RI, que vai ser fazer, se RI é função de QI, então você vai fazer DRI de QK, desculpe, I é índice da partícula, tá? J é índice da partícula. QK, somar em todas as coordenadas generalizadas, dQK, delta de QK, perdão. Que é como se fosse uma derivada parcial aqui, né? Delta de QK, uma regra da cadeia. Da mesma forma, a velocidade de cada partícula, uma vez definido quem são as coordenadas generalizadas, a velocidade da partícula I vai ser dRI dt, que vai ser somatório em I de dRI del QK, dQK dt. Isso aqui é QK ponto, né? Então, somatório em K. I é índice da partícula, K é o índice da coordenada generalizada. Ok? Mas, talvez esse R possa ter, dependendo do tempo, né? No caso, por exemplo, em que o sistema está se movimentando, o sistema de coordenadas, por exemplo, está se movimentando, poderia ter um dRI dt aqui. Okay. Então, pegando um exemplo simples, né? Vou pegar o pêndulo aqui, que é o exemplo mais tranquilo que tem. Você tem x, y. Aqui você tem a massa m, só tem uma, né? Então, de novo, né, você tem z igual a zero, x quadrado mais y quadrado, menos l quadrado igual a zero, são as duas equações de vínculo. Como só tem uma partícula, você só precisa de uma coordenada. Você pode definir o ângulo em relação a essa vertical aqui. Não precisa ser esse, tá? Você pode definir o ângulo em relação a outra coordenada. Não tem, desde que tenha uma coordenada generalizada que seja correta, você pode definir do jeito que você quiser. Então tá bom, identificou, tal. Agora você vai escrever o vetor posição dessa partícula. Com z igual a zero, o vetor posição seria, sem levar em consideração as coordenadas generalizadas ainda, você teria yj, ok? Evidentemente é isso, né? Só porque eu só preciso de uma coordenada, então eu posso escrever o x e o y aqui em função das coordenadas generalizadas. Ou seja, o x, eu tenho que levar em consideração esse vínculo aqui, né, que L é constante. Então eu posso escrever que x é L seno de θ e y é L cosseno de θ. Do jeito que isso aqui está definido, né, y é essa altura aqui, x é essa distância aqui, né. Então R, agora, é um R de θ, que é isso que está escrito aqui. Ele vai ser L seno de θ I mais cosseno de θ J. Okay? Então agora você tem R escrito em relação ao conjunto das coordenadas generalizadas que você vai utilizar, que é simplesmente esse θ aqui. A velocidade da partícula agora é del R del T. Vai ser,
se você quiser, diretamente aqui, né, é del R del Q parcial vezes Q ponto. Então é L cosseno de θ vezes θ ponto na direção I, mais menos, derivado do cosseno menos seno, menos seno de θ vezes θ ponto na direção J, que é del R del θ vezes θ ponto. Então essa aí é a que você chamaria de velocidade generalizada, no sentido de que ela está escrita em termos da coordenada θ, que é a coordenada generalizada para esse problema específico aqui. Depois eu vou resolver uns outros problemas para a gente... Aqui eu só estou fazendo uma espécie de um relembre aqui, ok? Bom, definida a velocidade, a energia cinética do teu sistema vai ser um meio somatório sobre todas as partículas, né? Energia cinética de todas as partículas, da massa de cada partícula vezes VI escalar VI, velocidade escalar do produto de cada partícula. Okay? Então isso aqui define a sua energia cinética. Nesse caso aqui do pêndulo, isso aqui é V, né? V escalar V, da cosseno ao quadrado de θ, I escalar I, J escalar J, né? Seno ao quadrado de θ, então dá L θ ponto ao quadrado. Okay? Então a energia cinética desse caso aqui é um meio de M L quadrado θ ponto ao quadrado. Isso escalar isso. Okay? L quadrado θ ponto ao quadrado. Ok? Em termos gerais é isso. E a tua energia potencial aí depende do qual é o tipo de interação que a tua partícula está sofrendo, né? Você vai ter que calcular, né? Pode ser de origem eletromagnética, de origem gravitacional, uma mola, todas essas circunstâncias aí podem aparecer. A energia potencial você escreve, mesmo que você tem que escrever a sua energia potencial em termos das coordenadas generalizadas das suas QKs aqui também, tá certo? Então, evidentemente tem um procedimento longo aí, né? Quem quer rever, ou reveja no caderno, pega um livro e reveja. Com essas definições você pode chegar às equações de Lagrange. Você define a lagrangiana do sistema como sendo T menos V, tudo escrito em termos de coordenadas generalizadas, levando em consideração os vínculos, ok? E aí, as equações de movimento do teu sistema, as equações de movimento do teu sistema vão ser dadas pelas equações de Lagrange, que são dt de del L del QK ponto menos del L del QK igual a zero. Então, se tiver uma coordenada generalizada, você vai ter uma equação desse tipo, né? Se tiver duas, você vai ter duas e assim por diante, tá certo? Dependendo da quantidade de graus de liberdade que você tiver no seu sistema, você vai ter um conjunto dessas equações aqui para calcular. A gente vai trabalhar um pouquinho mais nisso nas próximas aulas, fazer alguns exemplos, tá? Então, nessa aula, a gente para aqui. Obrigado.